Boa noite a todos. Quero aproveitar para vos dar as boas-vindas. Esperar aqui um minutinho ou dois enquanto a doutora Jaina não chega. E quero começar por agradecer a todos vocês que vão aqui perder um pouquinho do vosso tempo precioso, vão perder aqui um pouquinho da, da vosso final de tarde e da vossa noite para assistir a esta live. Mas eu espero mesmo de coração que esta live venha agregar um grande valor para vocês. Lógico que não tenho qualquer dúvida que a doutora Janina vai agregar grande valor, porque é realmente uma profissional fantástica, que eu gosto muito de acompanhar e é daquelas profissionais que eu adoro, desde assistir lives, desde ver todas as postagens que ela faz, faço questão mesmo de acompanhar. Então, deixo aí a dica para quem ainda não acompanha, acompanhar a doutora Janina, porque realmente ela tem uma forma super bacana de falar, de se comunicar, de conhecimento é brutal, tá? Das melhores referências que nós temos aí no nosso meio de cetogénica, de low carb, de jejum também, entendo bastante de jejum. E é alguém que eu acredito que vocês têm mesmo que é obrigatório vocês acompanharem, está bem, pessoal? Os assuntos que nós vamos aqui falar hoje também são assuntos de grande relevância, são assuntos muito importantes. O caso, por exemplo, do colesterol é o caso, é alguma das preocupações que vocês têm e principalmente preocupações até que acaba por ser um pouco justificadas. A gente já vai falar melhor sobre isso na live. E no caso da hipertensão, muitos de vocês têm problemas de hipertensão ou conhecem quem tenha problemas de hipertensão e já vamos ver agora junto com a doutora Janaína se realmente aqui é uma alimentação low carb, uma alimentação cetogénica, ajuda ou não ajuda nos problemas de tensão, de hipertensão. De resto, vocês que nos estão a assistir, de onde é que estão a assistir? Partilhem aí comigo já agora e quero também que partilhem comigo se estão a ouvir bem, se estão a ver bem, a imagem está boa, está tudo a correr bem. Deem-me a vossa opinião, por favor. Diabetes tem uma melhoria, diabetes tipo 1 tem uma melhoria muito grande, diabetes tipo 2 tem uma melhoria tão grande que pode mesmo até chegar à reversão do diabetes, está bem? Não vamos tentar não falar isso hoje na live, a não ser que acabe por acontecer naturalmente, porque são outros temas, apesar de ser muito importante, vamos nos focar aqui nas coisas, no que a gente combinou que iria ser hoje o tema da live, como é óbvio, mas tem vários profissionais muito capacitados, muito importantes. A doutora Janaína também já tem falado sobre os diabetes, tem profissionais como o Dr. Soto, como o Boemi, tem vários profissionais que trabalham muito nessa linha de low carb, de cetogénica, para a reversão e para a resolução, cura do diabetes, ou pelo menos melhoria de todo o quadro clínico e da condição e no fundo de melhor bem-estar, não é? Para o paciente. Eu acho que a doutora Janaína já anda por aqui. Aqui anda. Boa Olá, noite! e Eduardo, Boa noite, doutora. Como está? Tudo bem? tudo bom? Tudo. Aqui nós somos uns felizardos, estamos sempre tudo bem, está sempre tudo maravilhoso connosco, então não nos podemos queixar. Espero que com a doutora também. Tá me ouvindo? Agora sim, tinha dado aqui uma paragem na imagem. Está-me a escutar bem? Não. Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? É, Meu está fone não. ótimo. Está Se sempre ficar ruim, eu a... coloco um microfone. Não, eu acho que está ótimo. Para mim está perfeito. E aí? Obrigado pelo convite.
Nossa, doutora, eu é que agradeço mesmo. Eu até estava aqui, enquanto a doutora não chegava, eu até estava aqui a partilhar com quem nos estava a seguir. Primeiro comecei também por agradecer a presença de todos que aqui estão, né? Porque ao fim e ao cabo estão a despender de uma coisa tão valiosa que é o tempo para acompanhar aqui a nossa live. E estava aqui a partilhar também que a doutora Janina faz um trabalho fantástico e que eu sou viciado tanto nas lives quando posso assistir, nas postagens, nos vídeos, e adoro todo o conteúdo. Inclusive eu estava a aconselhar para quem não acompanha ainda a doutora, que devem ser pouquíssimos aqui, para acompanhar, porque realmente traz um valor agregado brutal, fantástico, e eu quero lhe agradecer também por isso, não só pela presença, mas também por todo o trabalho que tem vindo a fazer, por todo o conhecimento que partilha gratuitamente nas redes sociais, porque isso permite que pessoas como eu possam chegar a mais gente, e pessoas que não têm o poder de recorrer a profissionais possam ter pessoas como a doutora Janaína, com quem aprender, ou pelo menos com quem criar o alerta para essa nova realidade. Eu não sei se a doutora quer dizer alguma coisa antes de começar, ou se podemos começar já aqui a abordar os temas. Não, só agradecer, né? Não tem nada de. Não me chame de senhora, pelo amor de Deus. É, Não, depois dos 40, você não pode chamar mulher de senhora, não, senão ela estressa, né? Já tá ruim, ainda me chamar de senhora, não dá, não. Agradecer o convite. Eu não sei se eu tenho seguidores em Portugal, eu tenho amigos, muitos amigos, eu espero que eu tenha. Claro que tem, claro Mas que tem. Não duvido. é um prazer estar aqui, para mim é uma honra, tá? Eu adorei o convite. Tomara que a gente consiga aproveitar bem o tempo. Vamos tentar que sim, doutora. E muito obrigado por ter aceito tão prontamente e por também ter dado aqui um jeito no horário para a gente bater aqui uma hora boa. Portanto, obrigado mesmo É. por essa flexibilidade, foi fantástico mesmo. Doutora, especialidade endocrinologia, não é verdade? Tem também uma clínica em que as pessoas podem ser acompanhadas, tem também o projeto Transforma. Não sei se quer falar um pouquinho disso. Ah, eu sou, só me apresentar então. Bom, meu nome é Janaína, eu sou médica. Teve uma pessoa que escreveu aí que é a primeira vez, que não conhece nem eu nem você. Entrou aí, Ah, é? alguém arrastou. Então vai, está no sítio certo. A Aline tá aí, a Etna tá aí, tem um monte de paciente minha aí assistindo também. Você vai ganhar bons seguidores hoje aí. Bacana. Ele é um Instagram bacana de seguir, gente, porque ele agrega muita informação, ele fala muito, posta muito. Eu acompanho, adoro o Instagram dele. Tá? Então, eu sou Obrigado. médica, sou endocrinologista, formei aqui no Brasil em 2003, então eu tenho 17 anos de formada. Tenho mestrado em umas novas drogas para diabetes, fui preceptora de residência, sou coordenadora de uma pós-graduação aqui numa Universidade de Minas sobre low carb, que é para médicos e A primeira nutricionistas, e dou única, aula não de é? esporte. A clínica não é minha, né? Eu trabalho numa clínica linda que chama The Clinic, Ah, eu pensei que fosse que é outra. excelente, a maioria dos profissionais atendem online, então assim, eu levei muitos profissionais para lá e as pessoas acham que a clínica é minha, mas não é. A Era a clínica é ideia que da eu tinha. Maiara, mas eu trabalho lá, meu filho, pago boleto, igual todo mundo. Um dia eu chego lá. E eu tenho o Transforma, é o Transforma ponto oficial, o Instagram do Transforma, se alguém puder digitar aí. É um programa de emagrecimento online, meu, da Mônica, que é uma coach excelente, da Daniela Godoy, que é uma nutricionista Nutricionista? ótima para você chamar Uhum. também, para falar aqui. A Dani, ela tem mestrado, doutorado na USP, de Ribeirão Preto, que é uma boa faculdade aqui. E ela é especializada em dieta cetogênica, low carb, mas também é especializada em materno-infantil. Então, ela é ótima para fazer lives Top. sobre isso. Ela também é especializada agora, assim, a gente está estudando juntas, né? Dieta para câncer e Alzheimer, autismo. Ótimo. Então, é uma pessoa muito rica também. Então, a gente tem esse programa de emagrecimento. Além disso, eu sou co-orientadora de algumas mestrandas da UFMG. E por aí vai, um monte de coisa, né, que eu tô fazendo. Não paro, não. Dá tempo para tudo? Eu tenho sempre que abrir mão de alguma coisa. A única coisa que eu evito abrir mão é do meu filho, né? Eu sou mãe do Pedro e esposa Lógico. do Léo. Então, assim, os dois, É realmente, prioridade. eu tento não abrir mão de tempo com eles, é. Lógico, claro. Eu concordo plenamente. Eu acho que realmente se há coisa que nós temos valioso não é o dinheiro, não é os bens,
realmente a família e é esse tempo maravilhoso com que nós podemos desfrutar com a nossa família e também com alguns amigos, né, que às vezes são quase família, e não há nada É. que pague esse tempo, não é? Não há dinheiro que dê para compensar isso. Doutora, hoje a gente combinou falar sobre colesterol, hipertensão e depois trazer também aqui um pouco da sua experiência com os seus pacientes quando temos algum, não sei se quer falar depois de patologias, quer falar de alguns casos específicos de pessoas que não faziam uma alimentação nem low carb, nem cetogénica e depois quando reintroduzida, qual é que foi o impacto que teve na patologia e na evolução dos problemas específicos. Mas se calhar iríamos começar aqui pelo colesterol, talvez seja o tema mais extenso aqui para se falar, não é? Então, toda a gente tem um medo gigante do colesterol, toda a gente acha que quanto mais baixinho, melhor, não tão cientes que mais de metade da população que morre de ataque cardíaco nos Estados Unidos tem o colesterol dentro dos valores do OMS, né? Tem medo de comer ovos por conta do colesterol, né? Que também acham que tudo o que come vai acabar na corrente sanguínea e a gente sabe que também não é assim. E eu gostava que a doutora trouxesse o seu conhecimento, que é mais vasto que o meu, e que explicasse aqui o que é realmente o colesterol, qual é o impacto e qual é realmente o nível de preocupação, principalmente quando estamos a falar de dados de análise ao sangue, quando é que nós devemos ficar preocupados, quando é que não devemos ficar preocupados e quando é que se deve recorrer também a um profissional de saúde. Bom, isso aí dá para conversar umas 3 horas, né, É Eduardo? isso. Mas, gente, o colesterol é uma molécula que faz parte de várias coisas, principalmente das membranas celulares. Então, o colesterol faz parte de tudo no nosso corpo. Ele é importante para a estruturação das células. O colesterol ele é precursor, ele ajuda a formar os hormônios, esteroides, então o cortisol, a testosterona, o estradiol, todos os hormônios sexuais dependem do colesterol. Então, o colesterol não tem nada de ruim. Ele participa da reparação celular. Quando tem uma lesão, ele vai lá e ajuda a reparar. Então, muitas pessoas pensam que a placa aterosclerótica, que é a que vai entupindo lá os vasos sanguíneos, né? Que o colesterol ele entope as artérias. Na verdade, existe uma lesão, uma inflamação na parede do vaso, né? E aí o colesterol ele vai lá para ajudar no reparo. É como se Inflamação você essa é estivesse vendo um causada, não é, incêndio. por excesso É, de carboidrato e açúcar, normalmente, não é? é como se você estivesse vendo um incêndio florestal e o colesterol é o guarda florestal que está lá. Ele A não gente vai causou culpar ele. incêndio. Ele está lá, tá certo? E sim, lógico, uma placa de colesterol tem colesterol. Mas não é o jeito que isso acontece não é igual as pessoas pensam. Então, como que funciona isso? O que realmente vai causar uma placa aterosclerótica, uma lesão no endotélio, que é aquela pelezinha fininha de dentro das artérias, né? É a inflamação crônica. A inflamação causada pelo excesso de açúcar, a inflamação causada por ômega 6, que são os óleos aí vegetais de sementes, óleo de milho, girassol, né, soja, canola, que antigamente, né, as pessoas, inclusive eu, a gente mandava as pessoas só usarem esse óleo para cozinhar, nunca usar a banha, né, Gorduras artesanal. hidrogenadas, né? Ou gorduras vegetais. Pois é. E aí hoje a gente sabe que não é bem assim, que o ômega 6 presente nesses óleos, ele aumenta o risco de câncer. Tem um estudo, um ensaio clínico randomizado, que é o estudo de Minnesota, né? Chama Minnesota Experiment, no qual eles trocaram óleo de milho, né? A manteiga, né? A manteiga por óleo de milho e margarina. E as pessoas morreram mais de infarto com necrópsia, com mais aterosclerose do que as pessoas que usaram manteiga e banha. Então, esse é um estudo antigo que ficou engavetado até o pesquisador morrer, porque ele não acreditou nos resultados, não publicou, e o filho publicou. Então, a gente ainda tem isso. A gente tem uma evidência científica não confiável. A gente tem vários vieses. As pessoas são grupos de pesquisadores que têm fé no que eles têm fé. E eles brigam por isso, porque hoje eles não são mais cientistas, né? Eles têm uma fé, uma religião, que cada vez mais isso está sendo bem claro. A gente tem no Cochrane, que era uma sociedade super confiável. Tudo que saía lá, todo mundo batia o martelo. Não, se eles falaram, então é isso, É né? verdade. E lá várias pessoas foram desligadas por problemas éticos, problemas de comportamento, problemas de cherry picking, que é escolher artigos que você quer e deixar outros de fora. Manipular os resultados. Né? Então, esse do colesterol mesmo, em 2015, eles fizeram uma análise e o colesterol não aumentava o risco cardiovascular. Mas
Mesmo assim, eles recomendavam você diminuir o colesterol. Então, assim, as pessoas elas têm esse medo. É como se você comesse beterraba e fosse ficar vermelho. Né? Então, você bebe gordura e você vira gordura. Não é assim que funciona. Tá? O que a gente mais vê? Quais são as pessoas que mais morrem de infarto, pessoal? Quais são essas pessoas? Quais são as pessoas que estão na hemodiálise? São os diabéticos e os Diabéticos. hipertensos. Né? O que eles têm em comum? Qual que é a síndrome que tem em comum com essas pessoas? Quem tem gota? Gota é o ácido úrico alto que acumula nas articulações. Então, quem tem gota sabe como é, dói muito, né? Quem tem gota, quem tem hipertensão, quem tem diabetes, quem tem ovário policístico. Ovário policístico também tem isso, tá? Alzheimer, então tem essas doenças que ramificam, né, disso. Alzheimer, câncer, são as doenças da modernidade. O que eles têm em comum? A resistência insulínica. Insulínica. Então, são doenças de insulina alta. Só tem uma causa, né? Oi? Praticamente só tem uma causa, que é excesso de carboidratos, de açúcares e também a frequência com que nós também estamos sempre a alimentar-nos, né? Mas o alimento causador é principalmente o carboidrato e o açúcar. Então, mas todo carboidrato é ruim para uma criança, por exemplo? Não é. Não é, exato. Né? Então, uma pessoa saudável, que não tem problema de saúde nenhum, que faz muita atividade física, ela poderia comer uma batata, uma fruta? Poderia. Tá? O que acontece é que hoje a sociedade não come isso, não faz uma dieta paleo. Hoje a sociedade come farinha refinada de grãos, açúcar, corantes, conservantes, óleos vegetais, gordura hidrogenada, que é aquela gordura vegetal do chocolate ao leite, do sorvete, da gordura vegetal. Então, hoje as pessoas acham que comer carne causa câncer, então vamos todos virar vegetarianos e veganos. E é um conceito totalmente equivocado do que é uma alimentação saudável. E ainda tem o viés dos pesquisadores. Então, o Harvard, por exemplo, a universidade super respeitada, tem uma comunidade que tem uma agenda pró-veganismo. Então, e eles têm uma escola pública de Harvard, eles têm tradicionalmente publicado sempre falando mal da carne, sempre falando mal da gordura, sendo que a gente já tem ensaios, a gente já tem estudos robustos, né, como o Pure, que é um estudo que foi feito em 5 continentes, 135 mil pessoas, mais de 18 países. Esse estudo mostrou que não há sequer relação casualidade entre gordura saturada e risco cardiovascular. Então, se não tem relação, é impossível que um cause o outro. Então, o estudo observacional, gente, que é um estudo que a gente não pegou um grupo e sorteou e acompanhou, né? Não tem tanto valor. Mas para excluir hipóteses, ele tem muito valor. Então, se um estudo observacional falar que carne vermelha causa câncer, não causa. Impossível, o estudo não pode falar isso, ele não tem esse poder. Pode falar que existe uma associação. É igual falar que quem toma café tem câncer de pulmão. Né? Existe uma associação fortíssima entre café, consumo de café e câncer de pulmão. Aí quando você vai analisar, na verdade, todo mundo que bebe café fuma um cigarrinho bebendo café. O café é um fator de confusão. Então, os estudos epidemiológicos, principalmente os mais antigos, feitos nos Estados Unidos, esses de Harvard, que sempre eles publicam a mesma coisa baseada na mesma população. Fica parecendo que são estudos novos, mas não são. O que acontece? A carne vermelha deles, a carne vermelha é pepperoni, salsicha de hot dog. Assim como nas escolas americanas é importante ter vegetais no almoço, então tem pizza. E o vegetal é o molho de tomate. Vegetal. Né? O molho de tomate é o vegetal. Eu fiquei doido com isso. E a batata frita conta como vegetal para eles. Vegetal. Então, isso é um viés. O viés da pessoa mal comportada. O viés do fast food. O que é fast food? Açúcar e carboidrato refinado e gordura. Então, é uma combinação perigosa, realmente. Gordura trans, gordura vegetal, né? Ômega 6 com açúcar e carboidrato. Então, isso realmente pode aumentar o risco de câncer, mas não é a carne, não é o filé mignon, não é a carne moída. Não é isso que está causando problema, e muito menos o colesterol. Né? Então, quando a gente pega estudos muito grandes, muito robustos, mostrando que não há associação, a gente tem que parar e reanalisar tudo que a gente aprendeu. Tá? Então, onde que a gente analisa isso? O que a gente tem que pensar? Tem estudos mostrando que mulheres com colesterol alto vivem mais. Ah, mas doutora, eles falam que tem que baixar o colesterol, que o colesterol bom é muito, muito baixo. O colesterol é importantíssimo para a imunidade, não sei se vocês sabem disso. Então, ainda existem essas hipóteses de que baixar demais o colesterol pode piorar a imunidade, principalmente em idosos. E já que idosos, principalmente mulheres idosas com colesterol alto, vivem mais. Tá? Por quê?
uma vez estava a fazer essa relação, eu corrija-me se eu estiver errado, e não é por casualidade que normalmente, com o passar dos anos e quanto mais a pessoa vai envelhecendo, naturalmente o próprio corpo sobe o colesterol por si mesmo para realmente para primeiro combater alguns problemas que possa originar nas artérias, nas veias, etc. E também para combater essa inflamação generalizada e ajudar na imunidade, etc. Não é? Assim, a gente não tem dados concretos falando isso, que vai aumentar. Não tem. Infelizmente, né? A gente pensa isso. Né? O que a gente tem de concreto? Tem um estudo com 8.000 pessoas infartando, 8.000 pessoas em vários hospitais diferentes, admitidas todas com infarto agudo do miocárdio. Foi analisado o colesterol delas nas primeiras 24 horas da admissão. Vão lá. 50% dos, não, 50 não, 70% dessas pessoas que estão infartando têm o LDL abaixo de 30. O colesterol ruim abaixo de 130. Metade tinha o colesterol abaixo de 100. Eu pergunto para vocês, então o colesterol ruim, pelo exame de colesterol eu sei que eu vou infartar? Se 70% das pessoas que vão infartar, infartam com colesterol normal, que é considerado normal, porque a gente quer baixar abaixo de 50 para quem já infartou, né? Que é para prevenção secundária. Diabético, eles querem o mínimo possível, que já é diabético, vai infartar mesmo. Pode comer pão integral e aveia, mas tem que baixar o colesterol. Né? Isso é muito mais importante. Gordura saturada, né? Não consuma gordura saturada. E todo mundo fica lá no pãozinho integral, cottage, infartando do mesmo jeito, amputando do mesmo jeito. Aspartame e dextrose em vez de tomar açúcar, que faz super bem, não é? Então, assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Mas o interessante nesse estudo é que também eles olharam o HDL e os triglicérides. Isso. E a maioria das pessoas que infartaram tinham HDL abaixo de 60, que é o colesterol bom. Quase ninguém, assim, para não falar ninguém, infartou com colesterol HDL acima de 70, 80. E os triglicérides, que é como critério de síndrome metabólica, né? Hipertensão, intolerância à glicose, obesidade abdominal, né? Barrigão, circunferência abdominal, gordura na barriga, né? E os triglicéridos acima de 150. Esse número é meio mágico, né? Eles inventaram esse número, porque, por exemplo, esse estudo das pessoas que infartaram, com os 8.000 e poucos pacientes infartados, os triglicérides, né? A maioria das pessoas que infartam tem eles acima de 80. A maioria. Poucos infartam com ele abaixo de 80. Então, esse número 150 me parece um pouco equivocado. Se eu vejo esse estudo, eu falo para meus pacientes, olha, tenta manter seu HDL acima de 60 e seus triglicéridos abaixo de 80. Né? Isso é muito mais importante. Então, a gente está falando aqui do exame, né? E o que mais tem que a gente tem que olhar? Existem estudos mostrando uma correlação entre a relação triglicérides pelo HDL. Você divide o seu exame triglicérides pelo HDL, ok? Os estudos mostram, não é só um estudo, que essa relação tem muito mais valor, muito mais impacto no risco cardiovascular do que o LDL isolado, do que o colesterol ruim. Inclusive, influenciando o tipo de colesterol ruim que a gente tem. Vamos falar disso. Mas como que é essa relação? Você pega os triglicéridos e divide pelo HDL. Qual que é o ideal? Abaixo de 2. Se der abaixo de 2, a maior parte do seu LDL é grande, é uma molécula grande, eles chamam de fluffy, big and fluffy, grande e fofinho. Não vai acumular. Se der 3, 4, 5 essa relação, como meus pacientes amputados, dava 13. Nossa, quando eu trabalhava no hospital, dava 13. Nunca fiz nenhuma conta que desse 13 desses rácios. Mas assim, estão acho que o mais alto que apanhei assim, foi um 3,7, uma coisa assim, talvez. O mais alto que eu vi. Não, foi 13, 16. Nossa! Por quê? Esses pacientes, quando a relação aumenta muito, o LDL tende a ser pequeno e denso, que é o LDL que vai ser oxidado, que vai entrar na placa, e que sim, pode ser um problema. Tá? Então, como assim, Janaína? Então, tem vários tipos de LDL? Tem, gente. Esse exame de sangue que a gente faz, eles não dosam o LDL. Vocês têm que pensar que nós somos vários rios. Nossas veias e artérias são rios. Tá? E o colesterol, as partículas de colesterol são barquinhos. Então, o LDL, na verdade, é um barco que carrega o colesterol para lá e para cá. Tanto que quem emagrece demais com dieta low carb cetogênica, a tendência é aumentar mesmo o LDL.
Quanto menos gordura subcutânea você tem, quanto mais esporte você faz, quanto menos carboidrato você come, o LDL vai aumentar. Por quê? Porque você vai usar gordura como fonte de energia. E essa gordura tem É que ser normal que exista, transportada de um exato. lugar É normal que exista, não é? para o outro. Né? E a partícula de LDL, esse barco, ele transporta colesterol, mas ele também transporta triglicérides. As pessoas esquecem isso. E muitos triglicérides, muitos, estão no LDL também. Então, se você usa triglicérides como fonte de energia, os ácidos graxos, né? Quando você está fazendo uma dieta cetogênica, uma very low carb, vai Uhum. aumentar o LDL mesmo, isso não quer dizer nada. Então, quando você pega um exame de sangue, o que a gente dosa mesmo? A gente dosa o HDL e colesterol total. O resto, a gente tudo conta. É tudo matemática, tá? Tem 7 subtipos de LDL. Tem 5 subtipos de HDL. Tem inclusive um HDL que faz mal, que aumenta o risco cardiovascular. Esse povo tem HDL 150, não tá bem na fita, não. Então, assim, não é 8, 80 branco. Colesterol é outra coisa. As É o pessoas não mundo, não é? entendem. Então, os médicos sabem isso, a maioria dos médicos não estuda isso. Eu não sabia disso. Então, como que a gente pode saber qual que é o meu tipo de LDL? Eu tenho alguns pacientes que moram nos Estados Unidos, que eu estou atendendo online, e eles fazem a ressonância de partícula. Você já viu o resultado, Eduardo? Não, Muito nunca legal. vi. Então, eles fazem a ressonância de partículas de colesterol, e aí vem discriminado qual que é o subtipo de LDL, se é o grande, se é o pequeno, Poxa, que se ele é massa. pequeno e denso, se não é, o HDL, qual que é, tudo escrito, se é padrão A, se é padrão B. Então, padrão A é o padrão do LDL grande, que não tem problema. É tipo um barco enorme, um transatlântico num riozinho. Como que o transatlântico vai parar na margem de um riozinho para as pessoas descerem? É muito difícil. Tem que ser uma canoa, um bote salva-vidas que desce, Dá né, e para ir vai. lá. Então, o LDL muito grande, ele não consegue ficar depositando colesterol na artéria. Um LDL pequenininho é como se fosse uma canoa, um bote salva-vidas, ele vai. Ele para em qualquer lugar e a pessoa desce. Pensem nisso para lembrar. Então, quando a pessoa tem um padrão do LDL pequeno e denso, é padrão B. B de ruim, bad. Padrão B de ruim, né? Então, esse laudo dá isso pra gente. Então, é muito interessante, muito legal. E aí, eu tenho pacientes com LDL de 300 que fazem carnívoros. Esse povo lá nos Estados Unidos, agora que eu tô atendendo online, eles vêm consultar, porque lá não tem, né? Ninguém, assim, tem poucas pessoas que Lógico. atendem também, que sabem isso. E eu começo endócrino, acaba que eles param em mim. E aí todo mundo quer dar estatina para essas pessoas, né? A estatina, ela é... Tem cardiologista que se pudesse dormir abraçado com a estatina, largava a esposa e dormir com a estatina, né? Mas é uma medicação que a única Talvez coisa que ele faz um dos maiores crimes da indústria médica e de medicação, a estatina, né? Talvez é um crime. mata mais pessoas do que o corona, o zika, malária, tudo junto, não é? Não, o Acem Malhotra, ele fez uma palestra no Parlamento Europeu, você assistiu? Não, Chama Big Pharma, Big Industry. não Alguma vi, coisa não. assim. Ele Não, falou mas ao vou já, Parlamento depois Europeu. assisto. Mas vou anotar para assistir, que eu por acaso não tenho. Você escreve assim, Big Pharma, com Uhum. PH, Sim, sim, Big sim, sim. Industry. Ele falou 2 horas no Parlamento Europeu, ele destruiu as estatinas. Ele fez denúncias. Assim, você tem que pegar, abrir uma garrafa de vinho e E assistir. desfrutar. Parece É um um filme show. de tão bom. Deu um Vou show ver, vou ver. ao Parlamento Europeu. Tanto que a Inglaterra tem low carb no SUS. Eles fizeram um guideline paralelo de low carb para Nossa, diabetes, eles têm low carb no SUS lá. Eles estão crescendo nisso na Inglaterra. Aqui não, né? Nos Estados aqui Unidos não. também não, mas Em lá Portugal também não, nem perto. Lá tá muito bom isso. E tá funcionando, né? Então, assim, Lógico. pessoas do alto escalão do governo inglês, diabéticos, consultaram com a SEM e estão praticamente revertendo o diabetes com low carb. Então, eles acreditam porque eles passaram por isso, eles viveram isso. Então, agora eles querem mudar a lei. Então, isso está funcionando muito bem lá. Então, essa questão de baixar o colesterol, gente, o colesterol é importante para várias coisas, como eu falei. Né? Por exemplo, quem tem colesterol baixo demais tem maior risco de AVC hemorrágico. Por que será? O nosso cérebro, ele tem muito colesterol. Muito colesterol. Um colesterol importantíssimo para o cérebro. Quando a gente usa uma droga que abaixa demais, uma das coisas que primeiro acontece em vários pacientes é a piora da memória. Inclusive pioras graves, perdas agudas de memória, E, desorientação, de parar no hospital, e eu perdido, penso que não existe sabe aí memória. alguma data que até interliga o consumo de estatina com um dos maiores, se não do maior propensa para Alzheimer, Parkinson, etc, não é?
Piora muito a função cognitiva. Nem todo mundo tem, mas muitas pessoas têm. Mas tem. Aumenta o risco de esclerose lateral amiotrófica. 1 a cada 3 pessoas que tomam estatina tem lesão muscular, dor no corpo, dor articular, desânimo, cansaço, dor de cabeça e não relacionam a estatina, né? E qual que é o benefício real da estatina? Então, para prevenção primária de infarto e AVC, que é uma pessoa que não tem nada, nem nada. Colesterol está 160, ruim. Ai, você tem que usar estatina. Qual que é o impacto que a estatina vai ter nessa pessoa? Então, ela tem que tratar de 100 ou mais pessoas para evitar um infarto não fatal. 0,8 a probabilidade, não é? Se não me falha a memória, é cerca de 0,8. Então, quem quiser, isso muda, de vez em quando muda, tem um site que chama DNNT, que é o Number Needed to Treat. Você coloca assim, DTHENNT.com e coloca statin, Primary Prevention, prevenção primária de estatinas. Aí vocês vão ver lá, eles dão tudo bonitinho. Para prevenção secundária, 80 pessoas que você tem que tratar para evitar um reinfarto ou um outro AVC, mas você aumenta a sobrevida em quantos dias? 4 dias. Tudo bem, o estudo não durou o tempo suficiente para mostrar benefício, é criticado, mas mesmo assim, é um resultado muito pífio para a gente dar tanto valor para uma droga com tantos efeitos colaterais. Cada 50 pessoas que tomam estatina ficam diabéticas por causa da estatina. A estatina aumenta a resistência insulínica. Então, eu pergunto para vocês, tá tudo errado, não tá, gente? Então, quando vocês pegarem o exame de colesterol de vocês, entendam que metade do que está ali é matemática, que o valor do LDL não quer dizer nada. Você pode ter um LDL de 80 e infartar, e você pode ter um LDL de 180 e não infartar nunca na sua vida. O mais importante é a relação triglicérides por HDL, colesterol total por HDL, outra relação interessante. Né? Essas duas são mais importantes do que o LDL pelo HDL, por exemplo. Então, eles fazem várias matemáticas, né? Mas a mais robusta é o triglicérides pelo HDL. E a gente tem que olhar outras coisas, gente. Porque não adianta estar com colesterol ruim de 70 com a glicose de 200. Lógico. Gordo, sedentário, fumando, uma estressado. Uma circunferência abdominal gigante, síndromes metabólicos com todos os parâmetros possíveis, não é? Então, como que a gente avalia um paciente, né, Eduardo? O que a gente tem que fazer? Como que a gente vai olhar um paciente? Chega um paciente para consultar comigo, eu vim em você porque você não gosta de estatina. Eles falam assim, eu falei, não é isso, não é que eu não gosto. A estatina, por exemplo, eu gosto mais da estatina para artrite reumatoide, porque ela é anti-inflamatória, em algumas doenças autoimunes ela é imunomoduladora, e no câncer também, em alguns tumores, na endometriose, por exemplo, tem alguma ação. Então, eu gosto da estatina para essas doenças. Para esse caso específico, né? Para quê? Se o efeito que a gente tem com a mudança de estilo de vida é muito maior do que o efeito dela. Mas eu prescrevo, assim, se a pessoa chega para mim depois que ela já infartou, eu não vou tirar. Eu só vou tirar se ela estiver muito ruim, com um monte de efeito colateral. Mas eu deixo. Então não é que eu não dou para ninguém. Quando eu acho que tem indicação, eu dou. Mas antes de eu dar, eu mando para a Luciana, que é a cardiologista que trabalha comigo, para ver se ela tira isso da minha cabeça e não dá. Entendeu? Eu evito usar. Eu só uso quando realmente eu vejo que vai haver um benefício muito grande, mesmo assim, com o coração doendo. Porque eu sei que esse benefício muito grande ainda é muito pequeno. Vai ter um preço, né? Uhum. Perto da mudança de estilo de vida que as pessoas podem ter. Então, eu olho muito mais. Eu olho, se o paciente olha insulina em jejum. Aí as pessoas falam, insulina em jejum não tem valor nenhum. Tem quando ela está alta. Quando ela está baixa, realmente não tem valor. Não tem valor. Porque é o suposto, né? Porque a pessoa pode estar com insulina alta depois que ela come. Né? Por isso que tem o teste de Kraft. Que é 5 horas, você dose insulina e glicose. E você vê que algumas pessoas têm elevações desproporcionais da insulina. Eu quase não peço esse teste. Porque se a pessoa chegou para mim com obesidade central, tem resistência insulínica, a cantose na axila, axila escura. Para que eu vou pedir isso? Eu sei que a pessoa tem resistência insulínica. Axila escura, aquela parte de trás do pescoço também, né? Que a pessoa parece que começa a ganhar cor, né? Fica escuro, a cantose. Se a pessoa tem uma glicada de 5,7, eu não preciso fazer um teste de 5 horas. Eu já sei que ela tem resistência insulínica. Exatamente. Mas se chega uma pessoa para mim com insulina de 80 em jejum, como que isso não tem valor? Claro que tem valor, essa pessoa vai demorar a começar a emagrecer. Aí ela vai ficar desmotivada, vai largar, falar que a dieta não funciona, porque ninguém explicou para ela que demora para responder, porque a insulina dela está alta demais, que essa pessoa tem mais risco de aterosclerose e de câncer. Lógico que tem valor. A gente tem que usar as coisas com bom senso. Então, a minha insulina em jejum está normal, mas eu estou gorda, minha glicada está 5,7, estou pré-diabética. Então, assim,
realmente, quando a sua insulina pós-prandial, depois que você come, deve estar nas alturas, né? Não precisa fazer o exame para ver isso. Lógico. Então, eu olho a insulina, sim, eu olho o Roma, eu olho a glicose em jejum, a insulina, eu olho o PCR ultrassensível, que é um exame que a gente faz, que a proteína C reativa, o valor de referência é abaixo de 1 e acima de 3 é alto risco cardiovascular. Tem pessoas que têm ela de 10, de 12, são obesas, altamente inflamadas, ela mede a inflamação subclínica das pessoas. Então, não é que a pessoa que tem ela de 5 vai infartar amanhã, mas ela está inflamada, ela tem maior risco de aterosclerose, assim como ela tem maior risco de câncer e de ficar diabética. Lógico. Então, assim, tem vários exames que a gente pede. Eu peço as apolipoproteínas, ApoA, ApoB, né? Que a gente aí olha o número de partículas de LDL, o número de partículas de HDL. Aí a gente tem que ter algumas relações, como o ApoB dividido pela ApoA1, né? E isso é mais importante do que o LDL sozinho. E as pessoas são obcecadas pelo LDL. Eu pedi Mas esses esse exames. tipo de exames não é propriamente algo muito comum que os médicos peçam, não é? Por causa é que Não, normalmente as eu pedi nos análises... Estados Unidos, a médica falou assim: o que é isso? Pois. Eu não sei o que é isso, não. Para que pediu isso? Mesmo Entendeu? em Portugal não é habitual haver essa... Os exames em Portugal é tudo muito... É o básico, é o colesterol geral, o ZDL, o HDL, colesterol total, depois vão ver como é que estão, pronto, hematócitos, hemoglobina, tararara, mas coisas dessas específicas, o OMA, por exemplo, que é super valioso para nós apurarmos como é que a pessoa também está a nível insulínico, eu quase que eu aposto que metade não sabem o quê. Metade não deve saber o Pois é, quê, quanto mais prescrever, nem perto. eu peço ApoA, ApoB, B maiúsculo, ApoA maiúsculo. Tem uma Sim, sim. lipoproteína A minúscula que a gente pede, que é um LDL muito heterogêneo. Algumas famílias têm infarto muito grande, incidência de infarto na família, porque tem essa lipoproteína aumentada, é genético. Não É tem nada para genético, ok. fazer, não tem remédio, não tem nada. Quando eu pego um paciente com uma lipoproteína de 100, o normal é abaixo de 30, eu falo assim: meu amigo, isso aqui não tem jeito de mudar. Então você muda o resto todo. Muda o resto Entendeu? tudo e reza para, não, e para correr bem. Mas você sabe, eu tenho pacientes que estão muito bem, que a gente faz o Doppler de carótida para ver as artérias, está liso, não tem nada. A gente faz angiotomografia coronariana, que é como se fosse um cateterismo virtual, né? Ok. Uma angiotomografia. Não tem nada. A gente olha um score de cálcio também, às vezes, né? Eu vou dar estatina, eu peço uma angiotomografia. Se não consegue, pelo menos o score de cálcio. Só que o score de cálcio vai ver calcificação em placa. Ele não vê todas as placas. Mas quando ele vem de zero, já ajuda muito para a gente falar assim: não precisa tomar estatina. Então, tem vários exames que eu faço para avaliar o paciente melhor. E eu acho que isso falta, sabe? Eu atendi um paciente alemão outro dia, que lá o médico não sabia o que era ApoB, ApoA, ApoB, não sabia o que era nada. Eu pedi homocisteína, outro exame que a gente pede também. A homocisteína está relacionada ao aumento de risco de câncer, de Alzheimer, de trombose, né, de infarto, quando tem uma homocisteína muito alta. Essa A eu não gente conhecia. dosa isso. Fibrinogênio, que é a tendência do sangue ficar hipercoagulável, também mostra inflamação. Ferritina. O pessoal acha que Ferritina, ferritina é só o ferro, não é. exatamente. O que eu mais vejo, hoje eu atendi um paciente, estava com a ferritina de 1.200, com dieta low carb, foi para 400 já, em menos de um ano, só com dieta. Só Então, com dieta. tem várias coisas que a gente tem que pedir para avaliar o paciente melhor. A gente tem que examinar o paciente, ver os hábitos do paciente, antes de virar para ele e falar assim: nossa, esse colesterol é o seu problema. Pois. Porque eu tenho um remédio para isso. Eu tenho o poder de prescrever um remédio que resolve isso. Então eu vou te dar isso porque eu não consigo fazer mais nada, né? Não consigo te convencer a largar o carboidrato, não consigo te convencer a ir para uma academia, ganhar massa magra, repor seus hormônios que estão lá no chão, a dormir melhor. É muito trabalhoso, né? A consulta tem que Dá durar 20 trabalho. minutos aqui no Brasil. Dá 20? Consulta de convênio, 20 minutos. 20 minutos não dá Como para você vai nada. fazer isso em 20 minutos? É mais fácil, dá uma estatina. Aí você acha que a pessoa é ignorante, o médico às vezes é mais ignorante, não sabe. Aí dorme tranquilo. Nossa, eu sou ótimo, passei estatina, resolvi o problema. Agora tá tranquilo. Será? Possivelmente não, né? Possivelmente está tudo muito pior, né? E será, e agora, só, eu sei que não faz parte do tema, mas por curiosidade agora faço a pergunta também. Será que existe da parte dos profissionais médicos, dos profissionais de saúde, um desconhecimento de estatística, de uma matemática, vá, média que seja, para conseguir ter capacidade de analisar estudos, para ter capacidade de analisar
e pelo menos discernir, diferenciar se aquilo que lhe estão a dizer realmente é plausível sequer, se tem vantagem para existe pelo menos margem de fazer perguntas para se ou o desconhecimento poderá ser tão grande e a capacidade ou a incapacidade e a falta de conseguir realmente analisar a data, analisar os valores que ali estão para poder realmente chegar a... Porque assim, eu tenho para além de todo o estudo que eu já fiz nesta área, as certificações que eu tenho com o Dr. Eric Berg, com o professor Tim Noakes pela Knox Foundation, eu para trás tenho um passado de área económica que tenho estudos de estatísticas, tenho macroeconomias, tenho gestão, tenho finanças, portanto, de números eu manjo bem também. E tem estudo que eu olho e que bato o olho e já vejo que não faz sentido nenhum estes valores e esta causa e efeito. Como é que não existe, pelo menos de forma básica, ou se calhar até sou eu que estou a ser injusto, uma parte médica que consiga ter essa capacidade de análise, em vez de ser só Não tem, copiar não. a informação de um para o outro? Eu formei no FMG, eu tive bioestatística no terceiro período, passei com A, passei com 97, fechei todas as provas, era matemática básica, regra de 3, que quadrado, ridículo. Ridículo, nada aplicado. Você tem essas aulas no ISEX, que é no departamento de engenharia, não é um médico, não é um epidemiologista te dando uma aula, relacionando estudos nos quais você consegue aplicar um conhecimento. Não. Matemática básica, regrinha de 3. Ridículo. Então, eu formei, olhando um guideline de endocrinologia, agora eu fiz minha residência de endócrino, fiz minha prova de título, lendo um guideline, e ali está lá, evidência A, B, C e D. Aí, quando assim, se você hoje olha um guideline, 70% dos guidelines da American Heart é evidência B, C e D. A maior parte das evidências são C, ou seja, opinião do especialista. Opinião. Que evidência. Mas quando a gente lê o guideline, a gente pensa. O que a gente pensa? Não, eles juntaram tudo, eles fizeram uma revisão sistemática da literatura, ou seja, não deixaram nada de fora, analisaram todos os estudos sobre esse assunto. E realmente não conseguiram chegar a uma conclusão, porque não há. É isso que a gente pensa quando a gente lê um guideline. Mas, pessoal, senta que vocês vão cair para trás. Não é assim. Os guidelines são patrocinados pela indústria. No ano que a Ezetimiba patrocinou o guideline da cardiologia, a Ezetimiba entrou no guideline. É uma droga para baixar o colesterol. Nunca entrou, nunca prestava. Aí nesse ano patrocinou, entrou. Que interessante. Né? Então, eles não fazem revisão sistemática. O guideline da ADA, da American Diabetes Association, de diabetes americana, que é mais... Todo mundo bate continência para eles. Não foi. A Sarah Hauberg, que é de Harvard também, que é do Virta, do estudo Virta, que está revertendo diabetes em todo mundo aí. Essa mulher, ela vai deixar o planeta Terra com um legado. E ela fez uma revisão sistemática da literatura. Acho que a Zoe Harcumbi está nesse estudo também. Eles fizeram uma revisão sistemática e descobriram que eles deixaram um monte de estudo de low carb de fora. Mas um monte para diabetes. Vários. Inclusive, colocaram low carb quase com a mesma evidência da DASH Diet. Sendo que não. Que se eles tivessem feito uma revisão sistemática da literatura, ela fez e ela publicou, foi ano passado, no começo desse ano. Da vergonha dada. Vergonha alheia. Se eu fosse eles, eu retratava publicamente, porque dá vergonha. Então, os guidelines são enviesados. Existe muita opinião. Hoje tem uma agenda vegana? Tem. Que é... Tem uma agenda vegana. As pessoas podem dizer e não é porque... que é por dó dos bichos, que é porque muitos acham que isso vai salvar o planeta. Não vou nem entrar nessa questão. Não vamos entrar tá? nem exato. Exato. É outro tema. Mas, muitos acham que a carne vermelha dá câncer, por isso acham que tem que ser vegano. Então tem vários motivos, né? A maioria dos motivos, que pelo menos com relação à saúde, não vou nem entrar, não sou ambientalista, não vou entrar nisso. Mas com relação à saúde, não há evidência que comprove isso. Então, os estudos que falam, plant-based. Plant-based com ovo e queijo. Quando você vai ler a dieta que foi feita de ovo e queijo, plant-based. Então, os estudos são mal feitos, a estatística é ridícula. Teve um estudo ano passado que falou que as 10 meta-análises mais citadas da literatura médica do mundo tinham erros gravíssimos de estatística. Não, e existem estudos que são super engraçados, que
do estilo, vamos comparar, por exemplo, uma American Standard Diet com uma alimentação low carb. Então vamos dizer às pessoas, olha, tu fazes o que estás a fazer sempre e agarram no outro grupo, até às vezes até de números de amostragem até é boa. E dizem, então tu agora vais fazer uma low carb, portanto, evitas comer batata, comes gorduras e está tudo bem. Ok, e a pessoa foi à vida dela. E depois voltaram e compararam os valores. Ou seja, a pessoa saiu de lá sem saber o que era uma low carb, sem trazer um plano de alimentação, sem saber que gordura deveria de consumir, se é hidrogenada, se é gordura vegetal, se é gordura saturada, sem saber se o açúcar tem impacto ou não tem, se pode comer carne vermelha, se lá está, se o salame é considerado carne vermelha, e depois aproveitam esses estudos e publicam a dizer, não, está aqui a prova que faz mal, não tem vantagem. Nossa, não, e não como são assim? low carb, né? Não são low carb. E não a maioria dos low carb. estudos não tem uma definição de low carb, né? O Ludwig publicou falando isso. Então, qual que é a definição de low carb? Que a princípio seria 130, né? Porque eles falavam que o mínimo de carboidrato necessário para a vida do cérebro era 130 gramas por dia. Então, low carb fica abaixo disso, né? Aí, quando você vai olhar os estudos, eles comiam 1% das calorias em forma de carboidrato. Quantas calorias era o estudo? 1.800. A maioria das pessoas estava comendo 200 gramas de carboidrato por dia, 200 gramas a 250. Isso não é low carb. Pois não. Né? Isso não é low carb. Então, como que você vai falar que uma dieta low carb é E pior existem que outra? desses, inclusive, em Harvard, né? Harvard publicou um estudo recentemente que estava a fazer uma low carb em que considerava um consumo de, agora não sei os valores de cor para dizer, mas que de low carb não tinha nada. E eles assumiam aquilo com... Não. E publicaram a dizer, não, os resultados foram estes, não existe prova, não existe vantagem, quer dizer, como é que... Mas tem pessoas que vendem pão low carb com farinha de arroz aqui no Brasil. Nossa. Brownies com damasco e banana e aveia, e fala que é low carb. Doutor, eu esta Então, semana apanhei, eu agora lancei uma coisa esta semana, que é o 711, então eu todos os dias faço uma live de manhã, dias úteis, que é às 7 da manhã no Brasil e às 11 da manhã em Portugal, então é o 711, que é para não se esquecerem das horas, e estava uma rapariga a trocar ideias e estava a dizer que já fazia alimentação cetogénica há 20, 30 dias e que não notava diferença, não notava mais energia, não notava emagrecimento e estava a ser acompanhada por uma nutricionista. Assim, espera, se você errou porque leu mal a informação da internet, eu até compreendo porque é difícil fazer o filtro do que é bom e do que é mau. Mas se tem acompanhamento de uma nutricionista, tem a obrigação de ter uma cetogénica bem feita. Então a pessoa estava a jantar batata doce, a pessoa estava a comer de café da manhã abacaxi. Assim, nossa, eu assim, então olha, está na hora de trocar de nutricionista, tá? E de começar a fazer cetogénica, porque estamos bem longe do que é. E no outro dia, mas isto vai para a hipertensão, já lá vamos para a hipertensão depois. Aliás, não sei se vai haver hipertensão, porque a live já vai quase com 50 minutos. Já? Já vai. Mas é que realmente acontece isso. E já não sei se foi num livro do Dr. Jason Fung ou se foi com o professor Tim Noakes que eu vi isto, que era, andaram a tentar encontrar estudos, mesmo que fossem contra a alimentação low carb, que não fossem patrocinadas ou por farmacêuticas ou por indústria alimentícia, Coca-Cola, McDonald's, que não abrem os dados para reanálise. Então ninguém pode conferir como eles torturaram os dados, né? Dão só o resultado e pronto. E eles praticamente não havia quase estudos que não fossem financiados por eles. Ou seja, ninguém vai financiar um estudo em que diga, não, os medicamentos que eles produzem não fazem falta e ainda têm efeitos colaterais, né? Têm consequências no consumo. Quer dizer, nós vivemos numa indústria... E o tal do risco relativo que eles usam para convencer os médicos? Porque essa estatina vai reduzir o risco de infarto do seu paciente em 50%. Aí, quando você vai olhar os números, o risco de infarto era 0,5, foi para 0,25. Opa! Isso não é um risco, uma redução de 50%, mas é o risco relativo. Então, a indústria usa muito risco. Eles usaram essa na estatina também, né? Para convencer o médico que é ignorante, que não sabe nada de medicina baseada em evidência. Hoje, no Brasil, a gente tem um curso muito bom, que é do Neto, né? Que é a SBE.academy. Eu estou a querer fazer o curso baseado em evidências. Vale a pena fazer. Do SBE Academy, né? Estou a querer fazer, só que tenho aí 2 ou 3 coisas pendentes que quero acabar primeiro antes de fazer. Todo mundo, nutricionista, todo mundo da área da saúde que toma decisão de prescrever uma medicação, tem que fazer. Quando você vê que a gente toma decisões erradas,
Diga-se essa bagunça com Covid. A Organização Mundial de Saúde não chega no consenso, os médicos não chegam no consenso. Meu marido é físico, né? Ele já não dá para acreditar, vocês médicos, metade toma ivermectina, metade toma hidroxicloroquina, Imagina. a OMS não sabe nada, daqui meia hora muda de opinião, ninguém sabe nada. Eu falei, não é Ninguém isso. sabe nada. Sabe o que acontece? Existe uma inundação de estudos vagabundos, com dados falsos, mal feitos, os médicos não têm discernimento, a OMS menos ainda, né? Senão não estava deixando no critério de síndrome metabólica, glicemia 110, né? Já tinha baixado para 100 há mais tempo. Então, é um problema mesmo de dissonância cognitiva. Os médicos, os epidemiologistas, tem que ter um grau de evidência mínimo, tem que conferir dados. Vocês viram, o estudo foi retraído do Lancet. O cara mentiu na revista mais séria do mundo. Então, é muito complicado hoje. Muito complicado. Agora, quando eu pego um paciente meu que fez cetogênica, fez low carb, perdeu 30 quilos, reverteu diabetes, Tipo 2, né? usar insulina não usa nem glifage, nem metformina, reverte diabetes, melhorou uma enxaqueca, ácido úrico despencou. Depressão, possivelmente também, né? HDL subiu. O HDL era 30, tá 60. Aí o LDL, que tava 130, foi para 160. Todo mundo começa a pedir, os médicos querem arrancar o cabelo. Ai, passa estatina, você vai morrer, essa dieta vai te matar. O quê? A gente faz um Doppler, não tem nada. Sumiu a esteatose hepática, esqueci da esteatose, né? Do critério de síndrome metabólica. Essa outra. Essa também é... você tem pré-diabetes. gordura, você tem gordura, então não consome gordura. Como? Mas não sabem qual é que é o mecanismo de armazenamento de açúcar no fígado, a conversão. Como assim? Não sabem, não é? Vamos falar de algo básico, não é? Tem evidência robusta. O tratamento de esteatose hepática é dieta cetogênica com jejum. Com reversão, né? Com reversão. Não estamos a falar de desaceleramento nem de manter. Não, é reversão, né? Tal como o diabetes tipo 2 também pode ter reversão. Meus pacientes, eu mando voltar na mesma pessoa que fez. Aí teve um paciente que voltou, ela falou assim, nossa, não tem nada no seu fígado, tá ótimo. Eu falei, engraçado, porque um ano atrás eu tinha esteatose moderada avançada. Não, seu exame devia estar errado. Aí ela falou assim, não, foi a senhora que fez. Pois. Então, assim, as pessoas são obcecadas com colesterol. Aí fala que essa dieta não pode comer sal, porque vai causar hipertensão. Nossa. Então, convido vocês a ler o livro The Salt Fix. The Salt Fix. Leiam esse livro, tem 1000 artigos compilados. Em 2016, 2015, saíram 2 meta-análises mostrando que dieta hipossódica aumenta a mortalidade da população. Tirar o sal da dieta aumenta a mortalidade. Só 10% dos hipertensos são sensíveis ao sal. Dos hipertensos, que devem restringir sal. A maioria dos hipertensos não. Vejam vocês que a hipertensão tem um componente de retenção hídrica no rim, sim, muito influenciado pela insulina. A insulina retém sódio nos rins, retém líquido. Por isso que vocês morrem de dor de cabeça, fica com cãibra, fraqueza quando faz low carb. Porque desidrata. Porque a insulina retém líquido. E quando você faz uma dieta de baixo carboidrato, ela baixa. Então você desincha. Tem menos TPM, incha menos as pernas, consegue tirar diurético, consegue suspender antihipertensivo. Quantos pacientes eu tirei todas as medicações antes de perder peso? Só de mudar a dieta. Eu já acompanhei várias pessoas que acompanhei no sentido de alimentação. Obviamente, a nível depois de medicação, não me cabe a mim. Que corrigiram a pressão arterial, alguns deles com mais de 30 anos de histórico, desde criança, com medicação, e que chegavam-me a dizer, oh, Edu, eu não sei o que é que se passa, mas pessoas hipertensas, eu estou com a tensão baixa demais. Eu assim, então olha, na minha opinião, é o teu medicamento que já não está ajustado, ou reduz a quantidade, mas vai no médico, vais pedir a opinião para ele, vais fazer o que tens a fazer, e depois ele vai-te fazer o aconselhamento certo. E acabavam, tanto essa pessoa em questão, quanto agora estou-te a contar, e dezenas de outras, suspenderam a medicação. Só corrigindo através da alimentação. Estresse emocional aumenta a pressão. Catecolaminas, noradrenalina, cortisol, uso de corticóide, uso de anti-inflamatórios causa hipertensão. Então, a hipertensão, gente, não é só o sal, tá? Não tem que tirar o sal da mesa do brasileiro. Aqui no Brasil tem uma lei que não pode ter sal na mesa do restaurante. Ridículo isso. Quem que sério? É 10% dos hipertensos
E daí, né? É ridículo isso. Então, assim, não é baseado na melhor evidência disponível, é uma decisão de conversa, de botequim, na minha opinião. Uhum. Porque, assim, eu acho que tem que tirar. Tira o açúcar, né? E isso ninguém Tira o fala, né? açúcar. Hã. Não, tira o sal. Pessoal, a gente não tem que ficar com medo do sal branco, não. Sabe qual que é o sal ruim? É o glutamato monossódico. É o sal que está no seu biscoito recheado, no seu biscoitinho de água e sal, no seu produto de prateleira. É o sal da comida processada. O sal da comida ultraprocessada não é salgado. É impossível você ingerir muito sal se você pegar o sal marinho e E colocar no colocar seu lá. prato. É impossível. Agora, você facilmente ingere 10 vezes a quantidade diária recomendada comendo comida processada. Ketchup, refrigerante, mostarda, essas que tem muito Vai ser glutamato. Tem fácil, umas que né? não tem. Shoyu, com açúcar, né? Os molhos de soja cheios de açúcar. É, biscoitos, doces, biscoito recheado. A indústria alimentícia vicia vocês com gordura hidrogenada, sal e açúcar. É uma combinação perfeita. Eles têm pessoas que ganham milhares de dólares só para definir qual é a A ratio, a combinação combinação perfeita disso para você viciar. Porque o cérebro vicia em comida processada. Tem estudos vicia e provando gera isso, não é? compulsão, exatamente. Tem abstinência. A gente tem É, abstinência de comida processada. Às vezes a pessoa não tem que fazer cetogênica de cara. Ela tem que tirar a comida processada, viver essa abstinência, e depois depois ir passar para uma para o low resto. carb, viver a abstinência, entendeu? E devagar, porque ela não dá conta de tanto mal-estar que ela vai ter. E não é a dieta, é a abstinência do que ela comia antes, da comida processada. Então, a hipertensão, metade dos hipertensos podem ver, tem uma barriga grande, triglicérides alto, HDL baixo, insulina em jejum alto, ácido úrico alto. É síndrome metabólica, resistência insulínica. Se eles fizerem uma dieta de baixo carboidrato, Resolvem emagrecerem e fizerem todos. exercício, eles vão emagrecer. Mas eu não emagreci com low carb. Ok, talvez você tenha hipotiroidismo, talvez você esteja na menopausa, Exatamente. talvez você acha que só fazer dieta vai resolver sua vida e você não resolveu o seu estresse, você não dorme, você continua Também. sedentário. Não tem milagre, né? Não é, a Não tem low carb não milagre. é uma dieta, é um estilo de vida, né? Eu falo isso. A minha low carb é paleo, não tem grão, não tem arroz. Comida de verdade, sim. Algumas pacientes meus comem arroz com feijão, né? Mas quando eu falo low carb, não tem arroz, não tem batata. Quando a pessoa já emagreceu, eu migro a dieta para uma dieta com mais carboidrato. Tudo bem, aí vai entrar primeiro o carboidrato paleo. Frutas, tubérculos. Mas aí não é low carb. Mas ela não é para emagrecer, ela já está mantendo peso. É diferente. É uma estratégia diferente. Entendeu? Eu sei que muitas pessoas não concordam comigo. Eu respeito elas. É a minha forma de pensar. Mas eu tenho tido muito sucesso com essa forma de pensar. Eu quanto a isso, primeiro, acho que cada um tem sempre que escolher a forma com que se sente melhor e a forma com que melhor resulta para a sua vida pessoal. Eu, pessoalmente, escolho viver em cetose porque gosto do benefício de estar em cetose. Para mim é fantástico. A capacidade cognitiva, a capacidade de trabalho, o desprender também da dependência constante de comida. Não quer dizer que numa low carb que existe essa dependência de comida, mas a liberdade que estar em cetose me permite, principalmente a parte de energia e de cognição, para Não mim, tem comparação. parece que nós estamos dopados, não é? Recuperação do exercício, cura da enxaqueca, É cura do leaky fantástico, gut, é fantástico. melhora de doença autoimune, trata câncer. Tem tudo de Então, bom, não assim, é? esclerose múltipla, tem estudos interessantíssimos. Alzheimer revertido Alzheimer. com dieta cetogênica. O protocolo do Bredesen. Aqui eu faço com a Daniela o protocolo do Bredesen. Né? A gente faz a dieta cetogênica, usa os suplementos. Você já leu esse livro do Não, Alzheimer, do Bredesen? não O li. Bredesen, ele é um neurologista especializado em demências, professor de uma universidade, eu não lembro qual agora. Ele escreveu um livro que chama O Fim do Alzheimer. Ok. Chama Dale Bredesen, D-A-L-E, Dale Ok. Bredesen. Ele publicou, ele tem 10 casos, ele agora ia publicar 50 casos de Alzheimer, mesmo Alzheimer grave de mais tempo, revertido com o protocolo dele. De pessoas que Nossa, voltam a bacana. trabalhar, contadores que voltam a trabalhar. Eu tenho paciente que levantou da cama e conversou, sentou na mesa e fez piadinha. Eu tenho paciente que foi assim. Então, Nossa. pacientes que estavam acamados, babando.
Então a gente não entende muito bem as doenças e acha que tem que condenar as pessoas porque sempre foi assim. É isso que eu sempre brigo isso. Eu acho que as pessoas não podem ter dogmas, elas têm que questionar tudo. Eu me questiono o dia inteiro. Eu falo assim, nossa, será que a Nossa, caiu a live e a gente nem sequer nem se chegou a despedir. Será que a doutora Jane, que a doutora Jane não foi embora? Ela já está aí. eu tô aqui. Nossa, desculpa mesmo, porque fiquei Eu tão não tô vendo o absorvido, horário, eu eu não perdi. dei conta nem do tempo que passou e simplesmente desligou, não deu nem possibilidade de dizer nada. Não tem problema. Desculpa, Eu tava doutor. só falando que eu acho que a gente tem que questionar os dogmas, né? Eu E acho, que e falou de um ponto exatamente, foi quando caiu, foi dessa questão, e estava a falar de uma coisa que, e eu irrita-me profundamente escutar isto, que é, mas sempre foi assim, sempre se fez assim. Mas se nós fomos baseados, se nós no passado sempre pensarmos que sempre foi desta forma que as coisas. Quer dizer, nós vamos pensar, antigamente sempre se viajava a cavalo, então não se inventava o carro, não é? é, Mas eu antigamente sempre plantei, sempre cavei à mão. Então não vamos inventar a tração pelo animal, vamos inventar o trator, quer dizer, não, e o mesmo se aplica a coisas como saúde, alimentação. E eu gosto de dar um exemplo, e que a maior parte, se calhar, das pessoas que aqui estão não têm idade para se lembrar disso. Eu não tenho idade, eu não tenho idade para me lembrar disso, mas sei porque estudei isso, né? Antigamente, os médicos, pelo menos nos Estados Unidos, recomendavam fumar porque havia estudos científicos que apoiavam o consumo do tabaco, o tabagismo, porque promovia uma saúde respiratória e uma boa saúde pulmonar, baseada em não, estudos as científicos, propagandas de cigarro eram com grávidas. com grávidas. Propagandas com grávidas. Sempre foi assim. E hoje nós achamos ridículo como é que as pessoas acreditavam naquilo. Nossa, como é que as pessoas acreditavam que fumar fazia bem? Mas o médico dizia isto e acendia um cigarro, não é? Não faz sentido. Agora, nós daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vamos olhar para trás também em algumas circunstâncias, como esta da alimentação, como o reduzir a carne vermelha, reduzir o ovo, porque tem colesterol, reduzir o consumo de gorduras saturadas. E vamos dizer, nossa, como é que nós acreditámos nisto? Não é? Por exemplo, eu ontem tive uma É. live com a Sara, que é uma médica dentista, e ela é ex-vegana. Ela foi vegetariana, vegana durante 4 anos, ao ponto de já não ter qualquer capacidade de trato intestinal, completamente subnutrida, cabelo na miséria, capacidade cognitiva na miséria, até que chegou ao momento que ela bateu no fundo e que se sentiu realmente, eu não posso achar que isto é tão... E ela já fazia raw vegan, portanto, já só comia crus ao extremo máximo. E ela chegou ao ponto que disse mesmo, não pode ser isto a resposta, porque eu não me sinto-me tão mal, estou tão mal, que isto é impossível o meu corpo precisar que eu Tem coma desta pouquinho. forma. Não. E ela estava a contar que foi meio assim à vergonha, não sei se foi numa churrascaria ou se foi num restaurante, e foi comer um frango assado e disse o sabor, a Aquele sensação, tudo cravings, aqui. né? E ela diz, não parei mais. E hoje ela faz uma espécie de uma cetogénica carnívora. Eu E tenho vai, vários pacientes assim. mas Vários. como é que a pessoa chega ao ponto de ficar tão cega de Não ignorar é, assim, eu acho tudo? que não é cego, Eduardo. Até pensar, deixa eu te falar. Hoje tem uma corrente vegana aqui na Sociedade Brasileira de Endócrino. É bem sutil, mas já apareceu. Então, eles são muito organizados. Eles acreditam que realmente é o melhor. Eles acreditam do fundo do coração. Então, é como se fosse uma religião, né? E assim, é melhor você ser um ovo-lacto vegetariano do que você viver de fast food. Lógico, tá? Agora, o veganismo é complicado, porque nem todo mundo vai se adaptar. Principalmente quem tem o intestino mais frágil, né? A questão dos grãos.
né, da desabsorção intestinal, os nutrientes não são biodisponíveis, né, o ferro do feijão você não absorve em 30%. Então, eu, Eu por exemplo, eu ontem não encontrei daria um, conta. ontem encontrei um Instagram que me enviaram para eu olhar e que era um pós-graduado em nutrição que defende o veganismo com unhas e dentes e que a bio dela, a bio dele era arroz e feijão é um super alimento. Não Pois é, não precisa é. de mais não sei o Mas tudo quê. bem. Eu tenho pacientes veganos, eu falo, olha, eu respeito a sua crença, a sua decisão. Eu tenho pacientes que têm dó, chora quando come bicho. Eu entendo isso, eu Isso respeito isso. também, claro, lógico que Mas sim. eu oriento, olha, isso não é saudável. O seu corpo não foi feito para isso. Talvez o seu perispírito foi, mas o seu corpo não. Você encarnou na Terra. Sinto muito. Na Terra você é humano. O humano é onívoro, ele come de tudo. Então, não precisa ser carnívoro e comer só carne. Não, não estou falando isso. Eu sou cetogênica. Eu faço a la Walls. Eu entrei pela Terry Walls. Entendeu? Porque eu tinha um monte de autoimunidade, eu era toda avacalhada, eu tinha leaky gut, eu tinha uma sacroileite, uma dor no quadril que ninguém descobriu, uma anemia que ninguém Ninguém descobriu descobriu, o eu que tinha era. enxaqueca, eu tinha alergia da mão sangrar, minha mão sangrava. Quando eu fui pro Nepal, Nossa. minha mão sangrava, ficava frio, começava a abrir. Sabe, sangrar? Eu fazendo trilha com Sei, um braço. fazia Eu tinha espécie de tudo. frieiras ao ponto de abrir fissuras, não é? Hoje eu não tenho nada. Hoje eu não tenho nada. E falar pra vocês assim, o que mudou na minha vida com essa dieta, vocês não têm ideia. Eu acordava às 3 da manhã, minha tireoide ficou ruim. Eu fui ovo-lacto vegetariano um tempo porque eu comecei a passar mal com carne vermelha. Eu achava que eu não tolerava. Eu falei, não, esse povo tem razão, que a carne vermelha apodrece mesmo. Eu não conseguia comer, eu passava mal. E aí eu fui ver que não era nada disso, é porque eu comia grãos demais, comida integral demais. E eu tava doente e só fui piorando, porque eu não fui tendo saúde quando eu tirei a carne vermelha, eu fui só ficando doente. E eu fui tirando a carne vermelha, depois fui tirando a carne de porco, depois fui tirando a carne não sei o quê, aí fui tirando tudo, fiquei sem comida, falei, uai, vou ver de luz, né? Aí quando eu tirei os Há aí grãos, teorias, que há fui aí algumas teorias sobre cetogênica, isso também. mas o jejum mais longo da história foi de 382 dias. As pessoas, 382 minha, dias. minha paciente Documentado, né? acabou de Documentado. 30. Eu tenho pacientes que fazem jejum de 30 dias. Qualquer um consegue fazer isso, Eu com um fiz preparo o meu adequado, maior com foi de 5. acompanhamento. O meu maior jejum foi de 5 dias. O meu foi de 4. Mas eu vou fazer um 5. de 7. Vamos fazer um de 7? Vamos combinar? Eu tô esperando a Daniela desmamar o Caio e nós vamos fazer um de 7 dias. Vamos combinar Vamos combinar. isso. Vamos Vamos combinar estar e vamos juntos. junto. Vamos. Vamos sim, É bom que senhora. um dá força pro outro. Vai, lógico, ninguém fica para trás. Ninguém fica. Mas é isso sim, eu acho que eu queria só que as pessoas entendessem que a gente pode ter uma dieta saudável sem carboidratos, que a chance de você ser mais saudável é maior. Não é necessário para quem é saudável, tá? Se eu pudesse comer uma feijoada toda semana, eu comeria. Mas eu não posso, me faz mal, os grãos me fazem mal. Então, quem é adaptado, a gente tem tribos adaptadas que comem grãos, ok, mas nem todo mundo é. Ei, Sandra, nem todo mundo é adaptado a comer grãos. E podem ter certeza que quando essas tribos começam a comer farinha refinada de grãos, todos vão ficar diabéticos, doentes, tá? Não tenha dúvida disso. Assim como no Pacífico, a gente tem tribos que vivem de coco, óleo de coco, gordura de coco, só gordura saturada, morrendo de gordura saturada. Tem os esquimós que são carnívoros, que é só bochecha de baleia de peixe lá, e estão super bem. Aí quando eles começam a tomar refrigerante, suco de caixinha, suco de uva integral, que estraga tudo. Por acaso, não sei se viu o post ou se acompanha o Henrique Altran. Sabe quem é? Não, senão já Sim, sabia. sei, Ah, claro. sabe? Pronto. O Henrique fez Excelente, um Henrique, post, excelente. eu acho que foi hoje mesmo que ele fez, que era no Canadá, que foram realmente para uma tribo de esquimós tentar mudar os guidelines deles. Eles eram super saudáveis, tudo bem, e começaram a dizer, não, vocês Tem o têm que iglu, comer. você não viu o iglu com É, cereais embaixo? exatamente, Só comida é. processada? É, E qual é que foi, tem foi um o resultado? iglu alimentar. 60% é obeso, 50% das mulheres são inférteis, quer dizer, foi tudo piorou. Algo que nunca tiveram problemas no passado, né? E tudo, a única coisa que se mudou ali foi a alimentação. Mas isto aconteceu em todo o lado, alguns deles nós não temos registros, porque a mudança foi connosco mesmo, mas existe noutras tribos, por exemplo, não sei se já teve a oportunidade de assistir ao Magic Pill, o documentário Já. Magic Pill pelo Pete Evans.
E o exemplo que ele dá é realmente uma tribo que era uma alimentação exatamente óleo de coco com fartura, consumo de raia que é riquíssimo em gordura, e que quando entrou o processado, quando entrou Acabou. todo o lixo, acabou, tudo é obeso, já não caçam, não têm energia, estão sempre cansados, e só muda a alimentação. Gente, essas doenças, câncer, Alzheimer, é tudo doença da resistência insulínica. É para esses lugares que nós estamos indo desse jeito. Não, igual nós estamos lutando pela comida de verdade. E a Naraline está aí. Na área Nutri, lá no Brasil, aqui no Brasil também, muito boa também. Então a gente está lutando pela comida de verdade, né? É só isso. Assim, eu não sei por que a gente agride tantas pessoas. Eu posto meu prato todo dia. Meu prato é tudo colorido. Tá? Hoje não, hoje eu comi carne e sardinha. Só. Mas em geral eu tenho muitas cores no meu prato. E tudo bem, eu tô bem assim, tô feliz. Eu reverto diabetes todo dia no meu consultório. Eu trato doenças autoimunes, as pessoas chegam que na verdade não é tanto uma doença que não tem jeito, na verdade é uma intolerância não celíaca ao glúten. Foi Né? Que é a outra minha live, chegada da live só cetogénica, de foi liquidez. exatamente isso. Autoimune. Então, a autoimunidade, gente, o nosso intestino está sendo exposto a coisas que não era para ele estar exposto. Tem a genética também, mas o que eu questiono é que a genética não explica um aumento exponencial de câncer, de Alzheimer e de doenças autoimunes. Não explica. Aumento de diabetes tipo 1, não explica. Tá? Então põe a cabeça para quando nós pensar. analisamos quando os guidelines entram em prática e realmente a linha e o gráfico de frequência com que se manifesta resistências insulínicas, diabetes, obesidades, realmente tudo faz sentido e tudo encaixa quando realmente, principalmente há 50 anos atrás, sensivelmente, tudo faz sentido, né? O Ansel Keys, se fosse hoje vivo, se calhar, eu sugeria matá-lo em praça pública, porque foi um genocida, e ainda hoje é um genocida, né? Com a manipulação e os erros todos que ele trouxe, mas realmente quando se modifica a maneira da alimentação, nós notamos que existe realmente uma crescente, e cada vez mais crescente, diabetes, uh, resistências insulínicas, hipertensão, estetose hepáticas que normalmente só se culpava aos alcoólicos e que nós já vemos crianças de 7 anos com estetose hepática, né? Obviamente, Eu tenho criança que já tem esteatose. como é que é Eu tenho possível? criança. Como é que nós chegámos A questão da nessa fase, alimentação né? infantil é um caso sério. É um caso sério. Eu tenho um grupo que eu participo que as mães estão dando açúcar demerara achando que é bom. Então, assim, a Daniela é materna infantil. Ela tem lives, tem uma live que ela fez com a Manheta com Fome, uma pessoa bacana, a Françoise. Não Vou sei se você já viu procurar, esse não Instagram. conheço, não conheço, Manheta vou com Fome. procurar. Ela faz uma educação, ela tem uma casa, na casa dela, uma cozinha só de orgânicos, onde ela ensina as crianças a comer palho, comida de verdade. Então, Bacana. meninos a partir de 3 anos. Então, ela fez uma live com a Daniela sobre alimentação infantil, ficou muito bacana. Né? Com a Daniela Godoy Nutri. A Cetogênica Portugal também faz muita postagem de criança. Ela tá aqui. Tá aí, É tá. daí. Então, assim, vocês têm que lutar mesmo para mudar as crianças, porque os velhos já estão tudo viciados em comida processada. Eles só veem na gente quem segue a gente no Instagram. Então, tem um mundo por aí que não tem Instagram. Essas pessoas estão abandonadas à própria sorte. Tá? Usando doses altas de insulina sem necessidade. Agora, se você quer comer seu bolo e usar insulina, é problema seu. Desde que Mas estejam falar para conscientes, mim né? que não tem jeito de tirar a sua insulina é mentira. A maioria tem. Tá? Às vezes não tem. Você já fritou seu pâncreas comendo porcaria a vida inteira, mas muita gente fica sem insulina. Ah, ela tá aí. Tá? Muita gente fica sem insulina. Então, não vamos mentir para as pessoas. Vamos dar uma opção para as pessoas. Ó, existe essa opção. A dieta cetogênica é saudável, é segura. É segura em pacientes com câncer terminal. Tem ensaio clínico publicado. É segura em criança, que a gente tem reservas com dieta cetogênica, porque a maioria não sabe fazer. Então, quando a gente faz Bernstein, que não é uma dieta low carb, high fat, é uma dieta low carb, high protein, para DM1, criança, a gente tem sim que ter um nutricionista, tem que contar calorias, tem que Está contar tudo a calculado. proteína, Acompanhar tem a que nível de contar cetose, né? cálcio, tem que suplementar cálcio e vitamina D. E as crianças crescem saudáveis com glicada de 5. Isso é Tá? muito bom. Melhor do que o povo obeso que me procura com glicada de 5,6. Muito Então, bom a para DM1, criança, as né? pessoas têm muito medo, né?
de osteoporose, de fratura. Então, realmente tem uma preocupação com as crianças. Mas os estudos, só tem um estudo que mostra que teve fratura em criança que fez cetogênica, todos eram epiléticos, mal controlados, e que os anticonvulsivantes em si aumentam o risco de fratura. E dão deficiência de vitamina D. E todos tinham. Então, eu acho que o que acontece... E é uma cetose terapêutica, não é uma cetose nutricional. É São uma cetose estratégias diferentes, não terapêutica. é? Pode haver um déficit Porque tem nutricional de facto ali, não é? diferente. É diferente. Então, uma criança pode muito bem fazer uma low carb, que é mais cetogênica, porque o Bernstein tem 35 gramas. Eu dou 50 gramas de carboidrato para minhas crianças, numa boa. E todas estão muito bem. Então, a gente tem que ter bom senso também. Mas sim, crianças devem... Ok, tem um acompanhamento. É melhor do que ficar com a glicada de 17 e amputar os pés com 18 anos, como eu tive pacientes no HC aqui da FMG, que amputaram o pé com 18 anos. E ninguém falou com eles, olha, você podia não ter perdido seu pé se você conhecesse low carb. Não, eles falam low carb é loucura, é muito restritiva, vai te matar, você vai perder massa magra. Essa é boa também. É verdade. Né? É boa, né? Não, não faça cetogênica no câncer, porque se você tirar os carboidratos, seu corpo vai queimar o seu músculo. Isso está escrito na cartilha do INCA. Está escrito Sério? isso. Dieta cetogênica consome massa magra, você precisa do carboidrato. Já tem estudo em pacientes com câncer de pâncreas mostrando que melhora a caquexia. Ridículo. E já tem o Ketocomp. Você já leu o Ketocomp? Não. Leia. São ensaios clínicos randomizados de dieta cetogênica no câncer, mostrando melhora da composição corporal. Ketocomp. No Clinical Vou, sim, Trials. senhora. Já tem resultado. Com melhora da composição corporal e preservação de massa magra em paciente oncológico. E isso simplesmente é ignorado. Né? Por quê? possível? Porque o senso comum que manda. Né? Então, assim, eu fico triste. Aí, meus colegas, eu sofro bullying aqui no Brasil, dos meus colegas, né? Eu estou-me a rir, mas acredito que seja verdade. Eu sou um mau exemplo para o meu filho. Olha, assim, engraçado, né? O meu prato é todo colorido, só de comida de verdade. Tem carnes, vários vegetais. O meu filho come arroz, come batata, se ele quiser. Ele geralmente não quer, porque ele quer comer carne. Quem sou eu Lógico, para proibir comer carne? Mas eu não ofereço biscoito recheado para ele. E eu sou uma mãe ruim. Então, o senso comum é terrível, porque os próprios médicos estão viciados em comida processada. As próprias médicas estão com sobrepeso e obesas, morrendo 10 anos mais cedo que os médicos, os homens do sexo masculino, né? Os médicos. Por quê? E que deveria ser o Por contrário. que as médicas estão com vários casos de compulsão alimentar? Por que as médicas estão engordando? Por que os meus preceptores estavam com sobrepeso? Não todos, mas a maioria dos cardiologistas está com sobrepeso. Vai nos congressos médicos, o que eles comem? Tranqueira. E nós é que somos errados. Nós que não temos massa magra. Mas eu por acaso, duas coisas agora estava a falar nisso e que eu me lembrei. Eu não sei se você está com pressa e tem alguma coisa agendada, que já acabou de ver se tiver que ir embora. Eu tenho uma coisa de 2 anos e meio que está me esperando para dar jantar. Tá bem, então a gente vai já acabar. Deixa eu só finalizar estas duas coisinhas então, que é, primeira, eu tenho um filho de 1 ano também e eu faço uma alimentação low carb para ele, alguns dias paleo, nunca sem ser paleo, mas alguns dias cetogénico, outros low carb, dou uma variada, também não é preciso irmos ao extremo, né? Porque eu não tenho problema nenhum para se tratar, então não é preciso também ficarmos malucos com cetose, etc. E sou criticado porque eu tenho componente na família médica, portanto eu tenho família direta médico também, e alguns veterinários, outros enfermeiros veterinários, portanto têm conhecimento e formação da área. E eu sou censurado por isto, e sou um louco, sou tudo. Mas o meu filho tem uma prima e tem amigos diretos da mesma idade. O meu filho é o único que está acima do percentil de tamanho, é o único que está no peso saudável, é o único que nunca teve cólicas, teve uma vez cólica, é o único que não tem qualquer alergia. O Pedro não teve cólica, é verdade. Uma vez cólica. Não faz febre quando nasce dente, não desenvolve otites, nunca teve problemas de pele, nada. E agora é assim, eu sou, e falo, mas tiveste sorte. Mas tive sorte em tudo. Não há o mínimo de valor aqui. Como assim, né? Come bem, come tudo. Quando eles perceberem, se eles perceberem, nós vamos ser o Atkins de 20 anos atrás. Aquele povo era doido, eles falaram isso. Eles tinham razão. Aí 10% dos médicos vão olhar a gente e vão falar assim, nossa,
E o resto vai falar assim, não, besteira, larga isso. Tá? Assim não vai mudar. Eu não tenho esperança, porque é uma questão política das sociedades É, médicas. Existe uma questão de lobby da indústria farmacêutica, da indústria de grãos, nos congressos, nos governos, tá? Existe uma questão total de compulsão alimentar recalcada de uma grande parcela da população, que não consegue ficar sem açúcar mais. E só de pensar nisso, porque se eu falar para o meu paciente que isso faz mal, eu vou ter que parar. Eu não quero parar. Então, eu não vou falar isso. Eu vou negar, vou ficar em negação, eu vou viver em negação, porque é isso que eu sei fazer. Então, a maioria das pessoas está vivendo em negação. Na minha opinião, é a minha opinião. E eu tenho direito a ter uma opinião, então eu posso falar. É a minha. As pessoas vivem em negação. Acha que dar açúcar demerara para o filho delas é bom e é muito melhor do que um açúcar refinado. todos dizem Tem que sempre ferro, pessoas sei lá, assim. Ah, não, o que tem. é ferro. Mas eu Vai só dou comer açúcar fibra, demerara, vai que eu me falar assim. preocupo. Como assim? Eu falo sempre, olha, entenda uma coisa. Leu açúcar lá, não interessa o que é que lá está junto. A palavra está lá, é Não, açúcar. Acabou a conversa aí, é açúcar, ponto. tá Ah, bom, mas é o tá bom. mascavo, mas é o demerara, é o de Ah, mas coco. é maltodestrina. Tá escrito diet, é maltodestrina, pode. Com selo da Maltodextrinas, ANAD no Brasil, dextrose. a ANAD põe o selo. Tem maltitol e maltodestrina, tem o selo da Associação Nacional de Atenção ao Diabético. Porque E é a seguro para um margarina, diabético com o consumir. selo das associações cardiovasculares, quer dizer, Cardiologia. de cardiologia. Ridículo. Como é que é possível? Eu Como é tenho que que nós ir, chegamos a Eduardo. este ponto? Vamos embora, vamos fechar. Eu tenho Doutora, que ir. Gente, obrigado. Muito obrigado mesmo pelo tempo, toda a partilha. Foi uma live fantástica. Agradeço também a toda a gente aqui que nos assistiu. Um beijinho muito grande e espero poder contar com a presença novamente numa próxima oportunidade. E vamos agendar aí os 7 dias. um beijo, gente. Vamos sim. Um beijo para vocês. Foi um prazer estar aqui. Se você puder deixar essa live salva, vai ser uma honra para Vai mim, tá? ficar. As duas e põe no YouTube, que aí eu copio e posto também. É um Vamos fazer isso, vai prazer, para o viu? A YouTube. gente vai conversar mais com certeza. Tá, obrigado então mais uma vez. Beijo, tudo a correr bem e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.